Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nesse dia, fechando esse dia do Senhor, respondendo a essa convocação, como nós vimos lá no Salmo 134, nos atos do Senhor nas horas da noite. Estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, para ouvir a Sua voz. Fala ao nosso coração, a nossa expectativa é grande, Senhor Deus, com relação à pregação da palavra, com relação ao culto, todo esse momento, essa liturgia, no momento que louvamos ao Senhor, colocamos o nosso coração aqui, Senhor, nos derramando na Sua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, na expectativa de que Deus vai falar aos nossos corações. Queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para que as Tuas igrejas sejam munidas sempre da Tua palavra. Quando alguém vier ao púlpito, Senhor Deus, e vier falar, que a Tua palavra seja, Senhor Deus, apresentada, seja exposta, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo acompanhe, Senhor Deus, no coração de cada um aqui. Essa é a nossa expectativa de que o Senhor esteja nos dando, tanto no abrir da nossa boca, quanto ao ouvir, ó Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, a graça e a misericórdia, para recebermos da Tua palavra e tê-la em nosso coração. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir o livro de Eclesiastes. Fugindo um pouco dessa sequência que temos apresentado da Epístola de Paulo a Timóteo, hoje eu gostaria de falar à igreja em Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 ao capítulo 12, 1. Apesar do verso 6 falar de algo que está desenvolvido nesses versos, quando ele fala, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, e se ambas igualmente serão boas. E nós vamos ver aqui também esse aspecto do plantio e da colheita, porque é isso que está por trás também desses versos que nós vamos apresentar aqui. Mas eu quero começar a partir do verso 7, diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. O escritor de Eclesiastes é o mesmo escritor de Provérbios. Aqui ele é chamado de um pregador. Salomão, Eclesiastes, é chamado de um pregador, é o nome desse livro. E não é à toa essa repetição, vamos dizer assim, na ênfase a um grupo de pessoas. E aqui você percebe que é uma linguagem dirigida aos jovens, e eu vou dizer mais especificamente aos jovens, mas aqueles ainda que têm força e vigor. E aí vamos estender essa juventude até a minha idade também, e até um pouquinho mais. Mas esse tema é um tema interessante, o tema da juventude, da força e do vigor. Por quê? Porque quando nós somos jovens, nós pensamos que vamos ficar jovens para sempre.
E às vezes isso não é uma coisa que você pensa assim, eu nunca vou envelhecer, mas a maneira como você vive, como você se relaciona com a vida, na realidade mostra isso. E muitas vezes, nesse pensamento, nós temos a impressão de que o que fazemos hoje não vai influenciar o nosso futuro. E nem ao menos pensamos em futuro como algo daqui a 30 ou 40 anos. E por causa dessa percepção, ou desse comportamento, ou desse sentimento de sermos sempre jovens, nós não consideramos o presente como deveríamos considerar. E aí eu gostaria de chamar a lembrança de vocês as advertências bíblicas com relação ao coração, porque está muito relacionado. Que o nosso coração é berço dos sentimentos e emoções, de afetos, do ânimo e da coragem na visão bíblica. E é isso que vai dizer Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É o berço do sentimento, das emoções, do afeto, do ânimo, da coragem. E é também o lugar dos desejos, das emoções, das paixões, o centro e o lugar da vida espiritual, segundo a Escritura. Mateus capítulo 15, verso 10 a 11 e 18 e 20 vai nos mostrar isso. Quando o texto bíblico diz assim: e tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entender, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isto sim contamina o homem. Verso 18 a 20, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, o Senhor Jesus está falando que o coração é o centro da humanidade, essa figura, né, que representa a alma do homem, o ser do homem. E quando nós somos jovens, esse vigor, essas emoções, essas paixões pulsam vividamente em nós, tanto para o bem quanto para o mal. Só que a Bíblia vai mostrar para nós que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí, olhando por essa perspectiva, nós vamos perceber que não é que os velhos sejam privados dessas mesmas emoções e sentimentos do coração, só que a força e o vigor da juventude, e aliadas a essa falta de experiência e discernimento, vão tornar essas coisas muito mais fortes. E aí você vai perceber que aqueles que são mais velhos, mais experientes, são também mais cautelosos e mais temerosos. Eu me lembrei de um jargãozinho que as pessoas dizem: quando você vê um gato correndo de alguém, é uma criança. Mas quando você vê um gato correndo atrás de alguém, é uma pessoa velha. Mostrando essa realidade. As pessoas mais velhas, elas são cautelosas, são temerosas. E por quê? Por terem vivido tudo aquilo que os mais jovens ainda não viveram. Os mais velhos têm a experiência, mas não têm a força, o ímpeto da juventude. E é nessa perspectiva que nós vamos ver o que Eclesiastes tem a nos dizer nesses versos. Quando ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O autor de Eclesiastes aqui está dizendo nessas palavras que a vida é boa e agradável em si mesma e que nós devemos nos alegrar nela com entusiasmo. Entretanto, para reforçar a ideia de a vida ser agradável e que precisamos aproveitá-la, o autor nos mostra que a vida nos apresenta dias de trevas, dias difíceis. E esses dias de trevas são muitos e devem ser considerados. E para aqueles que pensam que a vida é cor-de-rosa em todo o tempo, somos lembrados aqui no texto bíblico que nesta vida nós temos e teremos dissabores. Por isso ele vai dizer assim:
deve se lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. E aí nós poderíamos interpretar dia de trevas de duas formas: dias de calamidade e aflições durante essa vida, ou como a própria morte. Olha o que Eclesiastes capítulo 5, verso 17 vai dizer. Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eclesiastes capítulo 6, verso 4. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. O homem deve considerar a vida e gozá-la, e essa é a perspectiva aqui de Eclesiastes, sabendo que virão dias maus, dias de trevas, dias de dificuldade nessa nossa existência. Por quê? Porque toda essa nossa existência passa, e ele vai dizer isso tudo quando sucede a vaidade. E nós precisamos entender que a vaidade aqui é algo inerente à vida, e vaidade aqui tem o sentido de algo que é breve e transitório. Para o autor de Eclesiastes, a vida em sua qualidade é vazia de sentido e em sua quantidade é transitória. Para esse autor, o homem é incapaz de encontrar sentido para a vida sem a ajuda da revelação e intervenções divinas. Querer aproveitar a vida sem entender que é Deus quem dá sentido à vida a ela, é ir em direção à destruição, à morte, a um grande abismo. Aí no verso 9 nós temos um convite. Por isso, por causa dessas coisas que estão sendo ditas aqui, um convite aos jovens para aproveitarem toda a satisfação e alegria que eles puderem obter da felicidade inocente. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, de todas as coisas, Deus te pedirá contas. É interessante nós observarmos para a palavra que é usada aqui, que é recrear. Essa palavra no original, ela tem um sentido de uma atividade que está relacionada a um bem moral, algo prazeroso, um estado de bem-estar. E nesse contexto, a primavera é comparada, a mocidade é comparada à primavera da vida, uma estação de frutos, onde o sol aquece a terra, uma estação temperada, amena, onde as flores brotam. É um período marcado por belas paisagens, formadas pela natureza. Parece que a vida prospera nessa época. O que nós temos aqui é um convite a uma vida. O que nós não temos aqui, melhor dizendo, é um convite a uma vida de pecado e prazer sensual, como muitos pensam. Mas de uma recreação, de uma alegria, de um prazer que representa um bem moral. Muitos pensam que o verso 9 é uma carta aberta, uma carta branca. É? Uma estação de caça ao vale tudo. Não é isso. Pelo contrário, esse verso 9 é um chamado a aproveitar de forma santa e íntegra a nossa juventude, a nossa mocidade. E aí ele diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. A ideia aqui é que a vida deve ser gozada em todos os aspectos de sua juventude. E a alegria decorrente disso deveria caracterizar a vida interior e esse comportamento exterior. A Escritura está chamando o homem a aproveite a vida. Aquela expressão latina, carpe diem, aproveite o dia. Você já ouviu alguém dizer assim, que aproveitou a sua infância, a sua juventude? E aí, ele vai dizer como aproveitou: jogando bola de gude, brincando de pique,
passeando, se divertindo em acampamentos de férias, indo ao cinema, jogando futebol, com o tempo do namoro com as nossas esposas. Essas coisas seriam andar no caminho do seu coração e agradar os seus olhos. E o jovem aqui, ele está sendo admoestado a não abusar dessa bênção, que é a juventude com confortos e prazeres nocivos. Ele deveria entender que a vida deve ser vivida levando-se em conta os valores da eternidade. E é isso que Eclesiastes vai nos mostrar no capítulo 12, verso 13, quando ele diz assim: tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse texto aqui vai estar nos dizendo que nós devemos nos lembrar, no verso 12, capítulo 12, verso 1, do nosso Criador nos anos do nosso vigor. Por isso que o capítulo 12 começa assim: lembra-te do teu Criador, dando o melhor do dízimo de nossa vida ao Senhor, a gordura da nossa juventude. Porque a nossa vida nesse mundo, ela é vaidade, ou seja, ela passa logo, ela é transitória, e somente aquilo que é feito em Cristo e com os olhos fixos nele vai permanecer. Portanto, divirta-se, alegre, sinta prazer na excitação do viver, todavia seja prudente em todos os seus passos, lembrando-se que o dia de hoje vai reaparecer no futuro. O que nós plantamos hoje vai surgir lá na frente. Vai reaparecer no futuro quando nos apresentarmos diante daquele que conhece o certo e o errado. E esse texto de Eclesiastes vai nos dizer que a verdadeira felicidade será desfrutar do presente, olhando para o futuro. E o próprio texto vai nos dizer isso. Como fazer isso? Removendo o desgosto e a dor. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Afasta, pois, o desgosto e a dor. E é interessante porque desgosto e dor vai fazer uma oposição com esse recrear, esse aproveitar as coisas pelo lado do bem moral, por aquilo que é santo. Desgosto aqui seria traduzido por aflição, frustração, irritação de coração, falta de prazer e de alegria. A dor seria aquilo que é mal, maligno, pecaminoso e perverso. Há uma oposição aqui de sentido entre recrear o coração e afastar da carne a dor e o sofrimento. É interessante essa palavra que foi originada, que deu um substantivo, dor, ela vem de um verbo em que, em alguns casos, significa os efeitos perniciosos no homem ou experiências dolorosamente desagradáveis. E essa advertência é bem oportuna, pois o pregador fala para o jovem aproveitar a sua juventude, mas deve tomar cuidado e andar em caminhos retos para ter prazer e satisfação, o que Salomão está constantemente falando para o seu filho. O pregador alerta dos perigos que podem ocorrer quando buscamos o prazer e não atentamos para a santidade de vida em todas essas coisas. E o motivo disso tudo, entre outras coisas, é porque a juventude e a primavera da vida, ela passa. E esse é o motivo que o pregador nos chama para nos afastarmos dessas coisas, ou seja, da dor e do desgosto, tudo aquilo que pode produzir consequências dolorosas e desagradáveis, ou seja,
do pecado. E muitas vezes Satanás nos faz confundir pecado com prazer. Nós precisamos saber que dessas coisas nós devemos prestar contas ao nosso Deus. A vida é breve. E ao falar de vaidade, ele está se referindo à brevidade da vida. Sabe o que nós vamos ver aqui, nesses versos? A Escritura dizendo que nós não podemos aproveitar as coisas boas desta vida que Deus nos dá sem Ele. Abra Lucas capítulo 12, versos 19 a 21. Nesse texto, de certa forma, ele está dizendo isso, em outras palavras, que nós não podemos aproveitar as coisas boas dessa vida sem Deus. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, se nós fizéssemos um paralelo desse homem com Abraão, Abraão foi um homem riquíssimo, mas a sua riqueza e a sua prosperidade era vivida em quem? Em Deus. Aqui nós temos um homem que quer se beneficiar das coisas desse mundo sem Deus. E o homem que quer se beneficiar das coisas desse mundo sem Deus é um louco. Por quê? Porque o verdadeiro prazer de viver só pode ser vivido se estivermos vivendo para a glória de Deus, em submissão e santificação a Ele e na expectativa do mundo vindouro. E nós poderíamos fazer uma comparação, né? Ontem os nossos irmãos se casaram. É uma caminhada. A gente sabe que são dois pecadores, né? É aquele livro quando pecadores dizem sim. Mas sabe por que muitos casamentos não dão certo? Sabe por que muitas relações como essa trazem dor e pesar? Quando queremos aproveitar delas sem Deus. Impossível. Impossível. No mundo onde habita o pecado, é impossível. É tão impossível que até mesmo nós, que estamos num outro reino, num outro mundo, temos dificuldades. E as dificuldades que nós temos no nosso relacionamento estão relacionadas a nós. Por mais que o nosso cônjuge, né, tenha certas deficiências, nós vamos precisarmos uma análise profunda. O grande problema do nosso casamento somos nós. Não podemos gozar das coisas boas desse mundo se Deus não estiver presente, salgando esse nosso relacionamento, salgando, dando vida a essa nossa relação. E aí ele diz assim: porque a primavera e a juventude da vida são vaidade, são passageiras. Então afasta do teu coração essas coisas. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, mas afasta do teu coração o desgosto e a dor. E por quê? Porque a juventude e a primavera da vida passam. Porque essas coisas passam.
Por isso, agora o capítulo 12 vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Por isso o pregador nos lembra que é na juventude que devemos nos lembrar do nosso Deus. É no momento de maior vigor que devemos dedicar a nossa vida a Ele, a nossa alegria, o regozijo da vida devem estar endereçadas a Ele. E quando o pregador aqui usa essa expressão, lembrar, no original ela tem o significado de recordar, lembrar. Entretanto, é um lembrar com o sentido de agir. É como se ele estivesse dizendo assim: lembra-te do teu Criador e faz isso. Semelhante ao que nós vemos lá em Êxodo capítulo 2, verso 23 e 24, quando essa palavra é usada, e ela é usada nesse sentido. Deus se lembrando de sua aliança para com o seu povo, implicando nisso a libertação deles do Egito. Diz assim: e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E o que ele fez? Ele tirou o seu povo do Egito. E essa é a ideia aqui. Nós devemos lembrar para que possamos aproveitar do nosso Criador na nossa mocidade. E é interessante porque quando essa expressão se refere ao homem, esse vocábulo nos lembra que isso pode resultar em obediência e arrependimento. Obediência e arrependimento. Obediência aos mandamentos de Deus. É na nossa juventude e mocidade que devemos nos lembrar do nosso Deus. E é esse paralelo que temos visto aqui, de remover o coração do desgosto e a dor da carne, lembrando do Senhor. E aí nos versos 2 a 6 do capítulo 12, temos os motivos dos quais devemos lembrar do nosso Deus. Os motivos são porque dias virão em que a força do corpo e as capacidades mentais vão começar a declinar. Consequentemente, o potencial de serviço ao Deus vivo vai diminuir significativamente. Por isso nós devemos trabalhar agora, enquanto os dias maus não nos alcançam. Podemos ler as nossas Bíblias sozinhos, ouvir sermões, cantar louvores ao Senhor, trabalhar para acudir o necessitado, servir como presbíteros, pastores, diáconos, estar com o povo de Deus em culto solene, e muitas outras coisas que eu poderia nos referir aqui nesse período de juventude e de vigor. É nesse tempo, é na primavera da vida, que nós devemos entender que devemos aproveitar aquilo que Deus nos deu da melhor forma possível, com santidade e com um temor a Ele. Volte para o verso 10, quando ele diz: afasta, pois. E eu gostaria de voltar a essa parte e ressaltar algumas consequências específicas de atitudes na juventude que podem ter consequências danosas em nossas vidas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembrar do nosso Criador na mocidade vai afastar de nós o desgosto e a dor. Abra Provérbios capítulo 5, verso de 8 a 9. Por isso ele vai terminar o texto, o livro de Eclesiastes, dizendo: a suma é
temer a Deus. Olha o que ele diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não te fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas o fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Perceba que o que Provérbios está dizendo aqui é o que o pregador está dizendo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, vai girar, não tem neles prazer. Ele vai olhar para trás, vai ver a sua situação agora, presente, na sua velhice, na sua debilidade, e vai dizer: eu não tenho prazer nessa vida. E por quê? Olha o paradoxo. Porque ele quis ter prazer na juventude. Ele quis se recrear sem o temor de Deus. Olha que Provérbios capítulo 6, verso 32 a 35, fala nessa mesma perspectiva. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se, que pratica tal coisa, achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Mas essa é uma advertência. Temos outras. A consequência de um homem preguiçoso que não se empenha no seu trabalho. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque o prazer que esse homem está buscando é um prazer pecaminoso. Satanás muitas vezes nos engana e quer mostrar que o prazer é dor. Ele vai nos mostrar um prazer que leva ao sofrimento. A nossa carne vai fazer isso. O nosso coração caído vai fazer isso. E aqui, Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11, nós estamos vendo a consequência de um homem preguiçoso que não se empenha no seu trabalho, que não está afastando do seu coração o desgosto e removendo da sua carne a dor, porque está procurando um prazer que não representa o temor do Senhor. Olha o que ele vai dizer: vai ter com uma formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Mas ele também mostra esse prazer pecaminoso daqueles que tramam contra o bem do próximo. Provérbios capítulo 1, verso 10 a 13, 15 a 19. Nós citamos esse texto de manhã. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos. Eles estão buscando prazer, um prazer sem o temor do Senhor, um prazer pecaminoso. E aí o pai vai dizer o quê? 15 a 19, filho meu, não te ponhas a caminho com ele, guarda as veredas dos seus pés, porque os seus pés correm para o mal, pois em vão se estende a rede da vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. As consequências de um ato impensado de Davi, deixando-se levar pela ociosidade e, consequentemente, pela lasciva, trouxeram dor e perda, dor, desgosto. 2 Samuel capítulo 11, verso de 1 a 5.
Duas coisas que estão presentes aqui nesse livro de Provérbios. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse porém aí está dizendo assim, ele não devia estar aí. Não devia estar aí. Ele não devia estar na ociosidade. E as consequências de seus atos foram danosas para ele e para toda a sua família. Nós conhecemos a história. Abra aí 2 Samuel, capítulo 12, versos de 9 a 3. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres da tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu o fizeste ao oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Natã a Davi, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Salomão também trouxe sobre si e sobre seus grandes ruína por causa do seu pecado. 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 4, verso 6 e o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi seu pai. Verso 6, assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. E aí nos versos 33 a 34, ele fala do que Salomão fez por causa disso. E lá no verso 35, as consequências. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. O pregador está dizendo para nós, desfrute o presente, mas olhe adiante para o futuro. Certo comentarista vai dizer que isso representa a felicidade, olhar, desfrutar o presente, olhando para o futuro. Porque o que Eclesiastes está nos dizendo aqui é o que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, em muitas de suas cartas, mas em especial em Filipenses capítulo 1, verso 27, quando ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E é interessante porque esse livro, porque Eclesiastes foi escrito? E dizem, provavelmente foi isso mesmo, que Eclesiastes é o livro que Salomão escreve depois desse momento aqui da sua vida. Ele se distancia completamente do Senhor, no seu vigor, na sua força, e ao final da sua vida, provavelmente, ele escreve o livro de Eclesiastes como uma experiência sua, dizendo que a vida não tem sentido.
por si só. O que dá sentido à vida, numa linguagem mais nossa, é o Evangelho. As coisas só têm sentido para nós por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho nós vamos poder retirar, extrair dessas coisas a alegria, o prazer, o desfrute, a graça, a misericórdia demonstrada por Deus naquilo que Ele criou. Eclesiastes está dizendo isso: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Lembra quando eu comecei falando que o verso 6 tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui, quando ele diz assim: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz, agradável aos olhos, ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije em todos eles, e assim sucessivamente. O escritor de Eclesiastes aqui, o pregador, ele está mostrando essa estrutura da vida, que está representada lá em Gálatas capítulo 6, versos 7 a 8. E apesar de tirarmos esse texto do contexto em que ele está inserido lá em Gálatas, o princípio estabelecido aqui em Gálatas nos ajuda a compreender o mesmo princípio que estamos vendo aqui em Eclesiastes, o princípio da colheita conforme a semeadura. Quando ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. O que Provérbios mostra que esse caminho é um caminho de vida, é um caminho de justiça, é um caminho de verdade que leva à vida e que leva à imortalidade, consequentemente, não à morte nele, há um outro caminho que leva à destruição e que traz consigo o desgosto e a dor, que é o caminho do pecado. O momento é agora para aproveitarmos de tudo que o Evangelho tem a nos dar, de aproveitarmos essa vida nas nossas relações para servir ao Senhor, porque vai chegar um tempo, como diz aqui o pregador, e é interessante, né? A figura que é manifestada aqui. Antes que escureça o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, o dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores na boca, por já serem poucos, escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e levantarem as vozes às aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce amendoeiro, o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa paterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao mol, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, pregador. Tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes está nos chamando a viver o Evangelho agora, a depositar as nossas forças, a nossa juventude, ao nosso vigor, a viver essa vida plena que o Senhor nos dá.
aproveitar as coisas que o mundo nos oferece, debaixo do temor do Senhor. Porque esse é o princípio que nós estamos vendo aqui em Eclesiastes. O temor do Senhor. O mesmo temor que o livro de Provérbios fala no seu início. E nós devemos viver dessa forma. Tudo que fizermos, todos os prazeres que temos, se resume no temor do Senhor. É por isso que no final de Eclesiastes ele vai dizer assim, no capítulo 12, verso 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Não há prazer nesse mundo, nas coisas desse mundo, quando o Evangelho não é o centro da nossa vida, quando Cristo não é o centro da nossa vida. As coisas serão sem sentido. A vida é vaidade, ela passa. E ela só pode ser um caminho para a eternidade quando esse caminho, como diz lá o livro de Provérbios, é trilhado na vereda da justiça. Jovem, aproveite a vida, recreie o teu coração, lembre-se que dessas coisas você vai prestar contas ao Senhor. Por isso, faças no temor do Senhor e para a glória dele, porque esse é o motivo de toda a existência humana: viver para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eu não sei qual a expectativa que nós temos, ó Pai, nas coisas que vivemos e nos projetos, ó Senhor Deus, que lançamos para nós nesse mundo. E muitas vezes fazemos isso sem levar em consideração o Evangelho, sem levar em consideração a Cristo, sem perceber que aquilo deve estar dentro do escopo do nosso serviço ao Senhor, para que aquilo possa, Senhor Deus, trazer frutos para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos descendentes, e para que esses frutos sejam eternos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E como foi demonstrado aqui, estejamos, ó Senhor, lançando sementes que vão germinar e vão gerar frutos para a vida eterna. Nos dá esse entendimento de tudo que fazemos, o reino de Deus está presente. Tudo que fazemos, ó Pai, devemos olhar pela ótica da cruz e olhar na perspectiva de que está relacionado à nossa salvação, está relacionado à nossa vida cristã, está relacionado ao testemunho que devemos dar, ao prazer de demonstrar para nós, para o mundo e para o próprio Deus, a santidade de vida, a vida que Ele implantou em nós, e que assim possamos viver para a glória dEle. Ó Senhor, supre as nossas necessidades, nos sustenta nas nossas dificuldades, percebendo que temos uma caminhada para a eternidade, e tudo que fazemos aqui, toda semente que lançamos aqui, é para a vida eterna. Fica, Senhor, com o teu povo, é o que nós pedimos, ó Pai. Nos dá da tua alegria,
nos dá da tua paz, ó Pai. Que possamos nesse mundo, Senhor, onde o pecado habita, vivermos, ó Senhor Deus, de forma íntegra e contente, com piedade, com contentamento, sabendo que tudo de bom que possamos receber nesse mundo, nós vamos receber da parte de Deus. E que se situações difíceis ou complicadas estão acontecendo, é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, é para a vida eterna, é para nos aproximar mais dele e para entendermos que não existe sentido em nada nesse mundo se Cristo, se o Evangelho não for o centro de todas as coisas. É o que nós pedimos, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria para desfrutar e gozar da comunhão com os nossos filhos, da comunhão com as nossas esposas, da comunhão com os nossos familiares, com a família de Cristo. E dessas coisas estarmos vislumbrando a eternidade, Pai, na expectativa de que aguardamos, ó Pai, uma situação muito superior e muito além daquilo que já vivemos aqui nesse mundo, apesar do pecado. Fica com o teu povo, ó Pai, e que a tua palavra possa nos admoestar, nos consolar e nos estimular para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.